E atenção, acaba de falecer do Instituto do Câncer em São Paulo a cantora Deise Cipriano, do Fat Family. Ela tinha 39 anos de idade e morreu vítima de um câncer de fígado. Morre, portanto, Deise Cipriano, cantora do Fat Family. Saúde, excesso de sal na comida, continua preocupando a medicina brasileira. Depois de se curar de um câncer, Ana percebeu que as sessões de quimioterapia a deixaram inchada e decidiu cortar o sal para emagrecer. No começo foi difícil, mas hoje, 2 anos depois, comemora os 10 quilos a menos. Além de ter emagrecido, porque eu não só tirei o sal, como mudei um pouco minha alimentação, eu achei que desinchou muito. Eu sinto melhor os alimentos, ficou tudo mais saboroso. Não sinto falta nenhuma do sal. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo máximo diário por pessoa seja de 5 gramas de sal por dia. Diferente da Ana Beatriz, que não consome nada de sal, o brasileiro, exagera. Segundo dados do Ministério da Saúde, consome 2 vezes além disso. A meta é retirar da nossa alimentação até 2022 mais de 22 toneladas. O excesso de sal no organismo é um fator de risco para a hipertensão e eleva os ponteiros da balança. Alguns estudos feitos na Inglaterra, nos Estados Unidos e na China têm demonstrado para a gente que o sal, como um elemento isolado, ele causa, além da retenção de líquido, que também já era algo conhecido, ele está diretamente relacionado com o aumento de gordura corporal. Tirar o saleiro da mesa e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados são medidas simples para colocar em prática em casa. Mas a redução de sal na alimentação vai além. Outra coisa importante que tem sido feita aqui no Brasil é um acordo, com a Associação Brasileira de Produtos Industrializados, que de forma voluntária tem diminuído a quantidade de sal. O alerta está dado. Cuidado, então, com o excesso de sal. E atenção, o estoque de sangue no Hemocentro de Marília caiu muito, em especial dos sangues negativos nos últimos tempos. A queda foi de pelo menos 20% no ano passado. O Hemocentro continua com a sua campanha permanente para estimular doadores. A nossa entrevistada é a assistente social do Hemocentro de Marília, Lucimara Faustino. Ela fala que realmente essa campanha precisa ser permanente e espera a conscientização da população. Lucimara, boa noite. O Hemocentro de Marília, acho que já inicia aí o ano em estado de alerta, praticamente, acho que todos os tipos sanguíneos, acho que são importantes as doações neste momento, para que a gente possa aí estar atendendo 100% das necessidades de saúde. Nessa época do ano, tem sido comum em todo o Brasil. Cai o índice de doadores. É uma realidade também aqui, época de férias? Sim, acho que já é histórico, esses períodos, onde a gente já realiza, enquanto captadores, uma intensificação das atividades, porque é período de férias, então as pessoas estão viajando, envolvidas com viagens e férias escolares, então a doação, às vezes, sempre fica em segundo plano. Então a gente já tem uma queda mesmo no número de doações neste período. O ano de 2018, em termos de doadores de abastecimento, como foi no geral? No geral, acho que assim, em termos de históricos, as doações, nós precisamos aí, para atender 100% das necessidades de saúde, 60 doações por dia. Então, equivalente a 1.800 bolsas mês. Então, a gente consegue atender 100% das necessidades. Então, nós fechamos o ano aí em torno de umas 40 a 45 doações. Então, a gente não conseguiu tá atingindo este número aí, sendo suficiente. Então, em alguns momentos, a gente passou por uns períodos críticos, aonde acho que em vários meses do ano, a gente não conseguiu também atender 100% das necessidades. A demanda Marília e micro-região, é isso? Isso. O Hemocentro, então, é referência para a população de Marília, Nós temos mais 102 municípios da região, aí em termos tanto de abastecimento, como também referência técnica. Quem pode e deve doar sangue?
Então, os critérios básicos para quem pode doar sangue. A idade. Então, a idade vai de 16 a 69 anos. Lembrando que os adolescentes que têm 16 e 17 anos podem realizar a doação de sangue, desde que estejam acompanhados do responsável legal. Responsável legal seria pai ou mãe ou quem tem a guarda. Pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e é obrigatório a apresentação do documento oficial com foto. Algum fator técnico de saúde que impede? Tem sim alguns critérios impeditivos para a doação de sangue, mas a gente costuma pedir para a pessoa comparecer ao hemocentro, porque não é um fato só isolado que vai impedir a doação. E nós temos os impeditivos definitivos e os temporários. Então, quando a pessoa comparece, quem faz a triagem vai estar realizando, né, as particularidades dela e vai estar informando, né, se ela pode doar ou não, mas vai estar esclarecendo o motivo e falando qual é os critérios. Então, é importante as pessoas comparecerem ao hemocentro. Porque o que a gente vê, às vezes a pessoa comenta, eu fui no hemocentro, não pude doar, porque eu estou tomando a medicação. Aí outra pessoa acha, eu tomo também essa medicação e não posso. E não é uma medicação isolada, são uma somatória de fatores que impossibilita. Então, é importante cada um avaliar os seus critérios, se está dentro dos critérios, mas a gente sabe que tem alguns critérios, sim, que impedem a doação de sangue. Né? Mas por quê? Porque a gente precisa também fornecer um sangue de qualidade. Né? Eu acho que mais importante aí sim a quantidade, mas também ofertar um sangue de qualidade para quem necessita. Horário de funcionamento do Hemocentro Marília. O horário de funcionamento do Hemocentro está de segunda a sábado, das 7 da manhã à 1 da tarde. Mais alguma dica, mais alguma orientação visando melhorar o estoque de sangue no Hemocentro? Como não há nada artificial que substitua o sangue humano, então a gente pede, conta com o apoio da população de Marília e região, compareça ao Hemocentro, se organize em grupos para realizar a doação, para que a gente possa estar regularizando esses estoques e assim estar atendendo 100% das necessidades de saúde. Porque o Hemocentro está ali para garantir uma qualidade nesse sangue, mas quem precisa do sangue mesmo somos nós, né, enquanto cidadãos, população, está todo mundo sujeito, né, a precisar aí desse hemocomponente tão importante para a vida. Então, a gente conta muito com o apoio da população de Marília e região, que compareça, se organize em grupo, para que a gente possa regularizar os estoques o quanto antes. Bem, a dica sempre frisando, a dificuldade maior é realmente o tipo negativo, é isso? Isso, os tipos negativos, todos os tipos negativos, eles somam 20% da população. Então, 20% da população tem o tipo negativo. Então, já tem uma dificuldade maior, né, em encontrar os tipos negativos. Porém, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm os tipos negativos. Então, hoje, o tipo O negativo, o tipo A negativo e o B negativo estão em estado de alerta porque estão abaixo do estoque mínimo. Porém, o tipo mais comum que nós temos na população é o O positivo. E este tipo também está em estado de alerta. Só para ilustrar, né, em atendimento às necessidades, nós teríamos que ter aí um mínimo de 150 bolsas em estoque e hoje nós estamos com 90 bolsas em estoque somente. Tá aí então. Obrigado então a Lucimara. Belo trabalho do pessoal do Hemocentro de Marília. É um trabalho permanente exatamente para procurar conscientizar a população. Esse também tem que ser um pensamento em definitivo de forma permanente. A doação de sangue tem que ser constante para que não tenhamos o risco de problemas da falta do comprometimento de sangue no estoque do Hemocentro. Destaques do momento, está aqui. Pedidos de aposentadoria crescem 29%, é o pessoal temendo aí o pacote da reforma que vem por aí. IBGE prevê aumento de 1,9% na safra de grãos em 2019. Inadimplência na economia nacional cresce 2,42%, segundo o SPC Brasil.
40% da população brasileira tem dívida com o endividamento. Só o comércio de Marília tem a receber em atrasados 17 milhões de reais. Produção de ovos bate recorde no país. Brasil terá 100 mil novos serviços digitais em 2 anos, pelo menos essa é a previsão do governo. Aliás, falando sem tecnologia, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, prometendo melhorias também no serviço de telefonia, a começar pela telefonia celular que predomina no país. Vamos até Brasília, você confere a informação. Insatisfeito com os serviços, Volney decidiu cancelar o contrato de um telefone fixo e foi surpreendido com uma conta a mais para pagar. Eu tentei fazer um cancelamento, eles quiseram me cobrar uma multa de fidelidade que não existia. Quando se trata de telefonia, o advogado conta ainda que coleciona problemas. Como todo brasileiro, já tive muito problema. Já tive problema de cobrança indevida, conta errada, multa de fidelidade que não existia e infelizmente as operadoras elas aplicam essas coisas e se você não se ater a todos os detalhes, você acaba pagando pelo que não é devido. Sempre atento, ele diz que recorre à Agência Nacional de Telecomunicações caso a prestadora de serviço não resolva o problema. Eu resolvi. Lá você tem uma ferramenta de chat que antes de você efetivamente abrir a reclamação, você utiliza o chat e aí muitas vezes você resolve pelo chat. Fiz a reclamação, a multa que não era devida foi retirada em 5 dias. A Anatel recebeu no ano passado cerca de 3 milhões de reclamações. A maior parte das queixas se deve à cobrança indevida, com mais de 1 milhão de usuários insatisfeitos. Mas em relação a 2017, as reclamações diminuíram. Os serviços de TV por assinatura tiveram queda de 18% nas queixas. A telefonia móvel pré-paga registrou 86 mil reclamações a menos. E as queixas sobre a telefonia móvel pós-paga tiveram queda de 15%. É sempre importante o consumidor primeiro tentar resolver junto à sua prestadora. Não conseguindo, ele acessa a Anatel e a prestadora tem 5 dias úteis para dar resposta a partir do momento que ele entrou na Anatel. A Anatel monitora a quantidade e o motivo das reclamações contra cada operadora de telefonia. Também observa o tempo que levam para responder e a qualidade das respostas. Desse modo, pode cobrar delas um atendimento cada vez melhor. São as reclamações dos consumidores que ajudam a agência a identificar os principais problemas das operadoras e atuar de forma preventiva, além de melhorar as regras existentes. Essa é a razão de ser da Anatel, é melhorar as relações com os consumidores, aumentar a satisfação e a qualidade dos serviços prestados. Nós temos mais de 300 milhões de serviços habilitados, então é claro que vai haver alguma falha. O que não é natural é a prestadora não conseguir resolver, então ela precisa resolver lá no primeiro contato do cliente com a prestadora e é sobre isso que a gente tem trabalhado. A tarifa é cara no Brasil de telecomunicação. É claro que essa qualidade precisa melhorar. Destaques do momento. Congresso rejeita igualar idade para aposentadoria entre mulher e homem. Está aí a proposta que a gente já destacou e que deve vigorar no projeto que o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional. Ou seja, 57 anos para mulheres e 62 para homens. 80% dos juízes apoiam prisão em segunda instância, segundo pesquisa. Ainda, Damares vai discutir com o Facebook a automutilação e suicídio dos jovens. Supremo suspende ações contra Bolsonaro. Governo quer que faculdades particulares tenham autorregulamentação. E vem aí novidade também na questão do trânsito, CNH e simulador. Confira.
A primeira mudança seria quanto à Carteira Nacional de Habilitação. Ele acha que essa Carteira Nacional ela pode ter mais tempo para ser renovada para os jovens. Hoje todo mundo tem que renovar a carteira a cada 5 anos. A visão desse novo governo é de que isso não é necessário no caso dos mais jovens. Ampliar a validade da carteira de motorista. Tem também o fim da obrigatoriedade das aulas de simuladores de direção nas autoescolas. Isso foi implementado em 2015. É importante lembrar que agora o Denatran e o Contran estão vinculados ao Ministério de Infraestrutura e aí eles pretendem acabar com essas aulas de simuladores obrigatórias. Segundo o ministro Tarcísio, ele disse que em evento recente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos que essa medida foi tomada ali em 2015, mas que é uma medida desnecessária que veio atender outros interesses, tratou a medida como um lobby, como uma máfia que foi implementada só para aumentar custos. E aí também quanto aos caminhoneiros, esse governo pretende fazer medidas que afetem aí a vida deles, que sejam até extintas ou revistas. Uma delas é a exigência de adesivo de registro de transportadores de cargas. O governo entende que isso é um custo a mais, sendo que isso pode ser monitorado eletronicamente, que não existe a necessidade disso. E também quanto às placas aí dos caminhões, placas que sirvam não só para uma identificação simples, mas que também evitem clonagem e que aumentem aí o rastreamento e que elas sirvam como um instrumento de segurança e revisões também no emplacamento. Hey,